Já pararam para pensar nas forças invisíveis que moldam o nosso mundo? Hoje, a gente mergulha numa questão central. Como é que se explica a sociedade? Olha, vamos começar com um exercício de imaginação. Pensem que o clima em África muda de repente, de forma drástica. As colheitas mudam, a riqueza é redistribuída, o poder troca de mãos, a sociedade como a conhecemos transforma-se. A pergunta de 1 milhão de euros é: como é que explicamos porquê? Qual é a verdadeira causa por trás de tudo isto? Para tentar desvendar esta questão, vamos seguir um mapa. Primeiro, a gente enquadra o problema. Depois, apresentamos 4 chaves para o decifrar. Vamos aprofundar 2 delas e, no fim, ficamos com as grandes questões que ainda hoje nos desafiam. Então, por onde é que a gente começa, né? Explicar a sociedade não é como resolver uma equação matemática simples. Obriga-nos a fazer escolhas bem importantes sobre o nosso ponto de partida. E essas escolhas levam-nos a 2 debates filosóficos que são fundamentais. O primeiro grande debate coloca frente a frente a explicação e a compreensão. Pensa assim. De um lado, temos a visão científica. Será que devemos procurar leis e causas universais, como na física? Do outro, uma visão mais humanista. Será que devemos mergulhar no significado que as pessoas dão às suas ações, quase como um detetive que tenta perceber as motivações de uma personagem? Já o segundo debate opõe individualismo e holismo. Será que a sociedade é só a soma das nossas escolhas individuais? Ou será que existem forças maiores, tipo a economia ou a cultura, que nos moldam? A análise deve ser de baixo para cima ou de cima para baixo? E é aqui que a coisa fica interessante, porque quando a gente cruza estes 2 debates, explicação contra compreensão e individualismo contra holismo, obtemos uma estrutura incrivelmente poderosa para analisar a sociedade. Este quadro, na verdade, é como se nos desse 4 lentes diferentes para ver o mundo. Podemos tentar explicar a sociedade focando-nos nos grandes sistemas ou nas escolhas racionais das pessoas. Ou podemos tentar compreendê-la mergulhando nas culturas que partilhamos ou nos significados subjetivos que cada um de nós constrói. Vamos começar pelo lado esquerdo do nosso mapa. A busca pela explicação. Será que a sociedade funciona como a natureza? Com leis que podemos descobrir e prever? Essa citação do Marquês de Condorcet, nossa, ela captura perfeitamente o otimismo daquela época, do iluminismo. A ideia era, se o ser humano faz parte da natureza, então as suas faculdades intelectuais e morais também devem seguir leis que podemos descobrir. E essa ideia foi super revolucionária. Influenciou gigantes como Hobbes, que se focava no indivíduo, e Marx, que se focava na economia. Apesar das diferenças, os dois partilhavam uma crença. Existem forças, quase como leis da física, que governam o comportamento humano. Mas como é que isso funciona na prática, no dia-a-dia? Vamos pegar num exemplo bem concreto. Temos o Monsieur Rouget, um trabalhador de uma fábrica francesa. Como é que uma abordagem científica explicaria o seu voto? Bem, uma forma de fazer isso é através do chamado modelo da lei de cobertura. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, olhamos para os dados e criamos uma regra geral, tipo, trabalhadores como o Sr. Rouget tendem a votar na esquerda. Depois, usamos essa regra para prever o voto dele. Se ele votar na esquerda, a nossa explicação é que o comportamento dele corresponde à regra geral que encontramos. Então, aqui é que está o ponto crucial. O modelo pode até prever com alguma precisão o que o Sr. Rouget vai fazer, mas será que explica mesmo o porquê? Diz-nos que ele se encaixa num padrão, mas não nos revela as suas motivações, as suas crenças, a sua história. Parece um pouco superficial, não parece? E essa sensação de que falta algo leva-nos direto para o outro lado do mapa. Se observar de fora não é suficiente, que tal tentar entrar e compreender por dentro? Vamos focar-nos no significado por trás das ações. E aqui, a grande referência é o sociólogo Max Weber. Ele definiu a ação social não apenas como o que fazemos, mas como a ação à qual damos um significado e que tem em conta os outros. A palavra-chave aqui não é o quê, mas sim porquê. A diferença entre pestanejar e pescar o olho é um exemplo perfeito. Fisicamente o movimento é quase o mesmo, mas pestanejar é um comportamento, um reflexo. Já pescar o olho é uma ação, tem intenção, tem significado, é um ato de comunicação que só pode ser compreendido dentro de um contexto social. O filósofo Wittgenstein sugeriu que devemos pensar na vida social como uma série de jogos. Cada jogo, seja uma conversa, uma transação no mercado ou um ritual religioso, tem as suas próprias regras. Para compreender uma ação, precisamos de compreender as regras do jogo que está a ser jogado. Então temos a explicação de um lado, a compreensão do outro. Mas claro, a história não acaba aqui. Este debate está longe, mas muito longe de estar resolvido.
E os cenários mais fascinantes surgem precisamente quando estas duas formas de ver o mundo entram em conflito. Um campo onde esta tensão é testada ao limite é a teoria dos jogos, e o exemplo mais famoso de todos, o dilema do prisioneiro, mostra-nos exatamente como a lógica pura pode entrar em conflito com a cooperação social. Vamos simplificar com um exemplo. O João e a Joana são vizinhos. O ideal para os dois é cooperar. Mas vamos pensar com a cabeça do João. Se a Joana cooperar, a minha melhor jogada é não cooperar. Ficou o melhor resultado. Se a Joana não cooperar, a minha melhor jogada é também não cooperar, para não ficar em desvantagem. A Joana, sendo igualmente racional, pensa exatamente o mesmo. E qual é o resultado? Os dois acabam numa situação bem pior do que se tivessem confiado um no outro. Isto mostra os limites de um modelo que se baseia só em escolhas racionais. Destaca a importância de coisas como confiança, normas sociais e regras partilhadas, os elementos da compreensão, para se conseguir a cooperação. E é isto que nos deixa a nadar num mar de perguntas fascinantes. Será que as nossas razões para agir são como as causas na natureza? Somos nós que criamos as regras ou são as regras que nos criam a nós? Poderá existir uma física da sociedade ou estamos a falar de algo completamente diferente? No fundo, tudo se resume a uma pergunta. Quando olhamos para o mundo, o que vemos? Somos criaturas de sistemas, peças numa grande máquina? Ou somos criadores de significado, artistas do nosso próprio universo social? A verdade, talvez, esteja na tensão constante entre estas duas realidades. E é isso que torna esta busca tão infinitamente fascinante.